Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu não consigo entender como em pleno Rio de Janeiro tem tanto engarrafamento. E olha que tem pedágio, tem imposto e nada muda. O que foi, gente? Que caras são essas? Eu demorei, mas cheguei, não é verdade? Querem me dizer agora que os moradores do bairro Nova América são todos ingleses? Ah, gente, essa é fácil. Ingleses, super pontuais com a hora do chá, que são às 5, o horário que eu me atrasei. Ah, eu desisto. Madrinha, a benção. Cláudio, traz uma cadeira para a madrinha. Bota aqui na frente, por favor. Afinal de contas, Dona Seição é uma das figuras mais importantes aqui do nosso mucambo. Eu quero que a senhora escute, madrinha, as minhas propostas aqui da frente. Porque se a senhora aprovar, tá aprovado, não é verdade? Então, como muitos já sabem, eu sempre tive um sonho para o bairro Nova América. É muito triste saber que eu já saí daqui e já se passaram 2 ou 3 ou mais gerações e muito pouco mudou. E o que mudou, e tem coisa que é muito básica que precisa mudar, que é asfalto, saneamento básico, água encanada, e nada muda. Eu sei que não é fácil. Entra governo, sai governo, e muitos nem sabem que esse lugar existe. Mas a gente tem que usar o nosso poder, a gente tem que votar melhor. Eu lembro do falecido Seu Cosme trazendo aquele tal de Manelzinho da UPA. Eu lembro dele chegando aqui com aquele carrão azul. E o que ele fez? Nada. Ele só prometeu e nada fez. A única coisa que ele fez foi se eleger e colocar todos os familiares dele para trabalhar. Mas tem coisa que é responsabilidade nossa. A gente tem que votar melhor. Quando eu tinha uns 10 ou 11 anos, lembro do seu Demétrio falando como era importante que a água encanada não chegasse no nosso bairro. Como era sagrado que as mulheres carregassem água nas latas e lavassem roupa no Rio Iguaçu. O seu Demétrio falou com tanta certeza que aquela teoria, na verdade, passou a ser minha. Eu fui correndo para casa e falei a tal teoria do seu Demétrio para minha mãe. Ela me olhou no fundo dos olhos, me deu um tapa tão forte na minha boca que eu mal consegui terminar a frase. Eu fiquei com tanta raiva da minha mãe e depois do tapa, ela falou que eu era igualzinho ao meu avô. Aquelas palavras que ela me disse me doeu muito mais que o tapa dela. Porque eu lembro dela dizendo quanto meu avô foi ruim para ela e para minha avó. No ano seguinte, chegou uma professora nova lá na escola, tia Danda. Um dia ela deu uma aula pra gente de geografia, eu acho, falando sobre esgoto e água encanada. Eu olhei para ela, parei a aula na mesma hora e falei a tal teoria do seu Demétrio. Ela me olhou e me deu um sorriso. E me explicou sobre racismo, escravidão e machismo. Naquela mesma hora, eu entendi o tapa da minha mãe e eu entendi que eu era negro. E foi aí que eu comecei o meu projeto de mudança. Isso só aconteceu porque eu estudei, a tia Danda estudou e porque ela era muito mais parecida com a gente do que as outras professoras. Vocês acham que eu nunca ouvi vocês dizendo que eu fiquei metido a besta, não é verdade? Que saí aqui do bairro, que levei minha mãe porque esse lugar não servia mais pra gente. A gente saiu daqui, mas esse bairro nunca saiu da gente. É difícil de esquecer. Eu acho que é a água, como diziam os mais antigos. Dizer que eu não presto agora porque eu sou rico é fácil. Mas eu sempre ouvi vocês dizendo que filho de mãe solteira não ia dar boa coisa. Eu saí daqui porque eu nunca me encaixei. Mas Dona Marlene me ensinou a agradecer, mesmo no xingamento. E pela todas as coisas que eu ouvi ela dizendo para mim, nada mudou, não é verdade?
O que eu quero propor para vocês hoje é que nenhum jovem ou criança passem pelo que eu passei. Porque o mundo também eu não vou conseguir salvar. Como eu já falei e volto a repetir, só a educação pode melhorar as coisas. E o que eu quero propor para vocês aqui hoje é trazer escola, desde o prezinho até o ensino médio, e trazer uma creche, para que as mães possam trabalhar e ir em paz para o trabalho, para que elas não precisem ficar com as mesmas preocupações que as nossas mães ficavam antigamente. Se a gente ia estar seguro, se a gente ia ter alguma coisa para comer. Não precisa revirar o olho, dona Tetê. Não era a senhora mesmo que vivia dizendo que o sonho da senhora era ser professora? Então, gente, não tem idade para estudar. Toda hora a gente pode voltar a estudar. O que eu quero é que o bairro Nova América deixe de ser fornecedor de empregada doméstica e de pedreiro para o centro do Rio de Janeiro. E antes que vocês se doam, eu não estou falando mal da profissão. São trabalhos dignos, eu sei. São trabalhos honestos. Mas é que a gente pode mais. Por que a gente não pode ser fornecedor de médicos, artistas? Por que a gente não pode ser fornecedor de cientistas, de professores? A gente aqui é igual a gente de lá. O que eu quero que vocês entendam é que a gente pode mais. Só o que falta na gente é oportunidade. Eu entendo que entrou para a vida errada por falta de oportunidade. Porque eu sei o que é sentir fome e frio e perder o pouco que tem toda vez que chove um pouco mais forte. É triste, dói. Mas a gente precisa recuperar a nossa dignidade. A gente precisa recuperar a nossa oportunidade. E isso a gente só faz estudando. E eu não quero que a gente faça isso no grito. Eu quero que a gente faça isso vencendo, lutando, unidos e estudando, é claro. E no grito também, se precisar. Bom, já falei, já me emocionei, só que eu ainda não expliquei o meu projeto para vocês. O que eu quero trazer aqui para o bairro é um pré-vestibular de peso, para que os jovens e quem sabe também os adultos não possam competir com os jovens de classe média. Eu também quero trazer um projeto de trainee. O que é trainee, dona Madalena? É quando uma empresa chama um jovem para trabalhar sem atrapalhar nos horários de estudos, para ela ir treinando para o mercado de trabalho. Entendeu? Se tem a ver com cotas, tem sim, tem a ver com cotas. Isso ajuda os jovens a ingressar na faculdade e até também no mercado de trabalho. Bom, dona Madalena, eu vou usar a mesma explicação para a senhora que eu usei para minha mãe quando eu disse para ela que eu ia prestar o pré-vestibular. Vamos pegar os 3 filhos da senhora, Neguinho, Cria e Tiagão, certo? Lembra quando a gente ia assistir o jogo dos veteranos lá no campinho? Então, vamos dizer que a gente pega 3 caixotes e dá para cada um. E a gente vai assistir o jogo por cima do muro. O Neguinho, se eu der um caixote para ele, ele vai conseguir assistir o jogo? Não. O Cria até vai, mas ele vai ficar na pontinha do pé. O Tiagão, ele nem precisa do caixote, porque ele sempre foi altão. Então, vamos colocar assim. O Tiagão é a galera branca, que tem dinheiro, o pai que tem dinheiro. E o Neguinho é a gente. O que a gente faz? A gente pega o caixote do Tiagão, que nem precisa, e dá pro Neguinho. Aí ele vai conseguir assistir o jogo tranquilamente. Então é isso que é o sistema de cotas. Não é entrar pela janela, é nivelar as pessoas por igual, entendeu? E a gente não vai entrar pela janela, não. A gente vai entrar pela porta da frente. Mas isso a gente só consegue fazer se a gente tiver oportunidade. Você vai ter custo, seu Demétrio? Não, não vai ter custo nenhum. E o que eu ganho com isso? Eu ganho quanto cidadão, quanto sociedade. Não, eu não quero vir político. E não, gente, não tem dinheiro envolvido. Eu só quero o melhor para o nosso bairro, eu só quero o melhor para os nossos jovens. Gente, vocês não estão querendo entender. É uma coisa tão simples. Eu melhorei de vida e voltei para ajudar, é só isso.
Já que vocês não querem entender, tudo bem. Continua aí com essas pessoas. Muito obrigado pela reunião. Eu gostaria que eles entendessem que eu só quero ajudar, de verdade. Como eu disse antes, eu tentei muito deixar tudo que eu vivi aqui para trás, mas estava faltando alguma coisa, eu acho. Era esse lugar. Eu não quero que as crianças daqui escutem os absurdos que eu ouvi. Eu não quero que se sintam incapazes, como muitas vezes eu senti. Eu não quero que elas vivam na ignorância, repetindo bobagens, só porque ouviu alguém falar. Eu não quero que uma pessoa negra tenha que cortar ou prender o cabelo para parecer mais apresentável. Apresentável para quem? O que tem de errado com o nosso cabelo? Durante anos eu não tive nome, eu era um crioulo em um monte de lugares. Cansei de ver gente segurando a bolsa um pouco mais forte toda vez que eu chegava. Isso já melhorou um pouco, mas só melhorou o pouco que melhorou porque tem mais de nós em todos os lugares. Isso obrigou o povo a pensar, e é assim que a gente muda. Eu tenho esse projeto há 12 anos. 12 anos. E eu tentei esquecer, mas quando a minha mãe ligou, dizendo que a tia Danda morreu, eu senti que eu devia alguma coisa para ela. Eu devia para a tia Danda, para minha mãe, para minha avó. E o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Eu ganho é que eu vejo o povo como eu vencendo. Aí eu vou ter a sensação que as mulheres que me colocaram onde eu estou hoje estão orgulhosas de mim.